Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus a propósito do Evangelho de hoje, a um belo sermão de Santo Agostinho. Vejamos. Sermão 251. A pesca do nosso libertador é a nossa libertação. Encontramos duas pescas do Senhor no Santo Evangelho, ou seja, duas ocasiões em que se encheram as redes por sua ordem. A primeira quando escolheu os discípulos e a outra depois de ressuscitar dos mortos. Aquela pesca simbolizou a Igreja tal como é nos tempos presentes. A outra, ao contrário, posterior à ressurreição do Senhor, simbolizou a Igreja como será no final dos séculos. Assim, na primeira mandou que lançassem as redes, ainda que não tenha dito para que lado, só que as lançassem. Os discípulos o fizeram, mas não se lhes indicou se à direita ou à esquerda. Como os peixes simbolizam os homens, se tivesse dito à direita, se entenderia que só havia homens bons, se à esquerda, que só maus. Porém, como na igreja se iam encontrar misturados bons e maus, lançaram as redes indistintamente para capturar peixes que simbolizassem a mistura de uns e outros. Também nesta primeira pesca está escrito que pegaram tantos peixes que ambas as barcas, estando cheias, afundavam. Quer dizer que o peso fazia prever o afundamento. Nenhuma das duas se afundou, porém, correram esse risco. O que significavam as redes rompidas, senão os cismas do futuro? Esta pesca contém o símbolo destas três coisas: a mistura de bons e maus, a opressão da multidão e as divisões dos hereges. Centrai vossa atenção agora na outra pesca que foi lida hoje. Ocorreu depois da ressurreição do Senhor, para dar a entender como será a Igreja depois da nossa ressurreição. Jogai, disse-lhes, as redes à direita. Fica, pois, separado o número dos que estão à direita. Recordai que o Senhor disse que viria em companhia dos anjos e que se reuniriam em sua presença todos os povos e que os separará
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocando aquelas à sua direita e estes à sua esquerda. Às ovelhas dirá: vinde, recebei o reino, aos cabritos, ide ao fogo eterno. Lançaram as redes à direita e não podiam levantá-las pela quantidade de peixes. Também na primeira pesca se fala de uma grande quantidade, porém aqui se dá um número fixo. Indica-se a quantidade e a qualidade, diferente da outra, que não precisa de número. Arrastaram, disse, as redes até a margem. Pedro arrastou as redes até a margem. Acabais de ouvi-lo quando foi lido o Evangelho. Quando ouves falar de margem, pensas no limite do mar, e quando escutas as palavras limite do mar, entendes o fim do mundo presente. Na primeira pesca não se arrastaram as redes até a margem, pois os peixes capturados foram deixados nas barcas. Nesta, ao contrário, as arrastaram até a margem. Espera o fim do mundo, fim que há de chegar para o bem daqueles que estiverem à direita e para o mal dos que estão à esquerda. Quantos foram os peixes? Arrastaram, disse, as redes que continham 153 peixes. E o evangelista acrescentou algo muito importante. E apesar de serem tantos, ou seja, de serem tão grandes, a rede não se rompeu. Serão grandes, porém, não haverá heresias, e não haverá heresias precisamente porque serão grandes. Porém, quem são esses grandes? Lê as palavras do Senhor no Evangelho e encontrará quem são. Disse em certo lugar: não vim para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-la. Em verdade vos digo, quem violar um destes meus menores mandamentos, e assim ensinar, será tido como menor no reino dos céus. Quem, em troca, os cumprir e ensinar a fazê-lo assim, será considerado grande no reino dos céus. Eis aqueles peixes grandes capturados à direita, quem os cumprir e ensinar a fazê-lo assim, ou seja, pratica e ensina o bem. Que necessidade temos de repetir o significado do número de peixes, os 153? Já o conheceis. Forma-se a partir de 17. Começa por um e acrescenta-se um atrás do outro por ordem até chegar ao 17, isto é, ao 1 soma-se 2 e são 3, acrescenta-se 3 e são 6, 4 e são 10. Faz o mesmo até chegar a 17 e se chegará a 153. Todo o nosso esforço deve dirigir-se a averiguar o que se oculta no número 17, pois nele está a chave do 153. Agora, Santo Agostinho vai falar que o 17 é a soma de 10 mais 7, dos 10 mandamentos e dos 7 dons do Espírito Santo. Vejamos. Que significado encerra aquele número? Na lei podes ver o 10. Primeiramente se deram 10 preceitos, o decálogo, que se diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Na lei podes ver ao 10. Em 7 se reconhece o Espírito Santo, pois ele geralmente se manifesta sobre este número. Some-se a lei ao Espírito, posto que, se recebes a lei e te falta a ajuda do Espírito, não cumpres o que lês, não cumpre o que te é ordenado. Uma vez que, com a ajuda do Espírito Santo, tenhas feito as pazes com o decálogo da lei, formarás parte do número 17, que aumentará até o 153. Estarás à direita para receber a coroa. Não fiques à esquerda para merecer a condenação. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que estas palavras de Santo Agostinho animem vocês a quererem ler mais os seus escritos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.